Revolução Francesa, aula 4. Na aula passada, nós vimos os partidos revolucionários, as diferenças dos partidos revolucionários, a composição da Assembleia Francesa, do Parlamento francês. Então, nós vimos que tinha os girondinos, o partido que ficava mais à direita, um partido mais moderado. Tínhamos também os jacobinos, que ficavam à esquerda na Assembleia, um grupo um pouco mais radical, e a planície ou pântano, que era um grupo de centro, tá certo? Então esse era o grupo dos revolucionários, o grupo que havia feito a tomada do poder durante a queda da Bastilha, durante as revoluções, tá certo? Na aula de hoje nós vamos continuar falando desses três partidos e os problemas que vão surgir a partir deste momento, começando lá a tratar da Convenção Nacional. Vejam só, a Revolução Francesa ela começa a preocupar outras monarquias. Se lembram que nessa revolução os nobres perderam o poder. O rei perdeu o poder, continua existindo a figura do rei, mas agora ele não é mais absolutista, ele precisa obedecer à Constituição. Isso começa a preocupar outras monarquias. E os nobres franceses, temendo a violência que começa a aparecer na França, vão buscar proteção em outras monarquias, vão buscar asilo em outros países, em outras monarquias, como por exemplo a Áustria e também a Prússia, tá certo? Então eles começam a fugir da França para buscar proteção nessas outras monarquias. Os revolucionários tinham controle do exército na França. E aí eles vão ameaçar entrar em guerra contra qualquer monarquia que desse proteção aos seus nobres. Então, por exemplo, a ameaça que os revolucionários estão fazendo supondo que a Áustria receba nobres franceses e dê proteção aos nobres franceses, dê asilo aos nobres franceses. Os revolucionários ameaçam entrar em guerra com a Áustria. Qual que era o medo dos revolucionários? Caso esses nobres vão para outras monarquias, eles poderiam se fortalecer, montar um exército, pegar apoio dessas outras monarquias, e aí essas monarquias invadiriam a França e acabariam com o movimento revolucionário. Então, por isso, havia essa ameaça. A Áustria vai também fazer a sua ameaça. Ameaça o seguinte: se caso a família real francesa sofresse alguma coisa, algum dano, fosse maltratada, eles iam invadir a cidade de Paris, iam invadir a França, Paris a capital, certo? Então a Áustria faz essa ameaça. A resposta dos revolucionários é prender a família real. Então veja, até então o rei tinha perdido o poder, mas estava lá seguindo a sua vida. Agora eles são presos, certo? Então a família real está presa. Os jacobinos, que é liderado pelo Robespierre, então Robespierre era o líder dos jacobinos, lembrem-se, os jacobinos é aquele grupo mais radical, criaram a Convenção Nacional. E também criaram a Comitê de Salvação Pública, que vai vigorar nos anos de 1793 e 1994. Agora, eles passam a governar, os jacobinos vão passar a governar, vão combater tanto os inimigos estrangeiros e também vão começar a combater todos aqueles que eram contrários aos partidos. Lembra? É um partido mais radical, certo? Então, quem está no poder agora são os jacobinos. Os jacobinos no poder, esse poder com os jacobinos, uma vez que o rei está preso, certo? O rei está preso. Então, os jacobinos governam e esse governo dos jacobinos é chamado de Convenção Nacional, certo? Então, eles começam a combater os estrangeiros, que são inimigos, que eles consideram inimigos, e também vão começar a combater quem era contrário aos jacobinos. E aí eles implantaram o período do terror. O período de terror vai ser a morte de todos que se contrapunham ao partido. Principalmente os nobres no começo, depois até mesmo os girondinos e até um ponto em que os próprios jacobinos se levantaram, foram mortos. Mais de 30 mil mortos na guilhotina. Gente, o uso da guilhotina, além de ser um instrumento de decapitação, de certa maneira, mais rápido, ela nasce com a seguinte ideia. Eu já disse para vocês, quando nós estudamos as revoluções inglesas, que o que era comum na Europa era, em caso de pena de morte, para os nobres, a decapitação. Com um carrasco. Então, decapitava a pessoa com um carrasco. Então, tinha um machado gigante
decapitava a pessoa. Para os mais pobres, era enforcamento. Então, a ideia da guilhotina era, primeiro, é uma máquina de decapitar, mas que ela é mais rápida, mais eficiente. E agora todos morrem condenados à morte e morrem na guilhotina. Então é uma forma de igualar o tratamento. Então tanto o pobre quanto os mais ricos, se condenados à morte, morrem na guilhotina. E aí, por conta de perder o controle, os revolucionários perderem o controle e começar a encarar aquele monte de gente como inimigo, vai ter um massacre na França. Mais de 30 mil mortos na guilhotina. Tá certo? E esse período vai ficar conhecido como o período do terror. Bem, com esse tanto de derramamento de sangue na França, o Luís XVI começa a ficar numa situação bastante complicada. Ele preso, vai ser julgado, acusado de traição e também vai ser guilhotinado. Tá certo? Então a figura máxima da nobreza é decapitada na guilhotina. Aqui nós temos a cena, né, a imagem, a pintura que demonstra em praça pública a decapitação do rei, tá certo? E a partir de aí, a cena da guilhotina começa a se espalhar para o interior da França também. Então, um número muito grande de pessoas morrendo na guilhotina. Após a morte do rei, a Áustria cumpriu a sua ameaça. Ela invade a França e aí Robespierre assume definitivamente o poder executivo. Antes era um grupo liderado por ele agora assume totalmente o poder executivo. Então, com o Comitê da Salvação Nacional, ele vai convocar a população contra os invasores e os jacobinos então vão lá e dissolvem a Assembleia Nacional, tá certo? Então veja, os próprios revolucionários criam a Assembleia, depois os radicais vão lá e acabam com a Assembleia. Aquela participação popular vai acabar. Convocam novas eleições para se fazer uma nova Constituição, agora é claro, uma Constituição dentro da perspectiva dos jacobinos. Vamos lembrar de um ponto importante aqui. Comparando os jacobinos e girondinos, já disse várias vezes que os jacobinos eram os mais radicais e os girondinos eram mais moderados, mas uma outra diferença importante é que os girondinos defendiam uma monarquia constitucional. Não queria acabar com a monarquia. Existiria ainda a figura do rei, mas esse rei teria poder limitado. Já os jacobinos defendiam desde o princípio a eliminação da monarquia e a implantação de uma república. Então é isso que eles vão fazer. Em 1793, eles então vão terminar uma nova Constituição e agora essa Constituição ela é republicana, tá certo? Por isso que eles dissolveram a Assembleia Nacional, criaram uma nova e convocaram eleições para se fazer uma nova Constituição, mas não mais uma Constituição da monarquia, uma Constituição republicana. E aí nós vamos para uma mudança importante. O voto passa a ser universal, o ensino público passa a ser gratuito. Agora, é claro, o fato de se tornar o ensino público obrigatório e gratuito não significa que ele vai ser implantado de cara, de imediato. Vão confiscar os bens da nobreza, tá certo? Todas as terras da nobreza vão acabar. E as colônias que tinham, principalmente aqui na América, que tinham escravidão, a escravidão vai ser abolida. Lembrando que a liberdade, a igualdade era um princípio do iluminismo, tá certo? Muito embora essa fim da escravidão não será colocada em prática, tá certo? Porque mesmo com essa ideia de igualdade, mas uma igualdade entre os franceses, os africanos, por exemplo, vão continuar sendo tratados com inferioridade e assim por diante, mas de qualquer maneira vai acabar com a escravidão nas colônias. Bem, a Revolução ela foi considerada o início de uma nova era. Os revolucionários consideravam o início de uma nova era. De fato, ela foi, tanto que ela é o marco do fim da Idade Moderna para o início da Idade Contemporânea. Mas os revolucionários acharam que essa mudança era ainda muito mais importante do que ela de fato foi e criaram um novo calendário. Então, a partir da República, havia então o ano 1 da República e o ano 4 da Liberdade. O ano 1 da República, porque quando foi feita a Constituição Republicana, e o ano 4 da Liberdade foi quando eles tiraram o poder do rei, acabaram com o absolutismo. E aí os meses desse novo calendário, todos os nomes ligados às estações do ano e assim por diante.
Porém, esse calendário não vai durar muito tempo e logo eles voltam para o calendário gregoriano, que é o calendário que nós utilizamos até hoje, certo? Então aqui nós encerramos a nossa quarta aula. Haverá ainda mais uma aula sobre a Revolução Francesa. Essa matéria de fato ela é muito extensa, então nós teremos ainda uma quinta aula para ver os desdobramentos do poder dos jacobinos, que haverá durante e depois desse período do terror, que é uma grande violência no território francês.